Você tem várias dívidas atrasadas, o banco olha e diz: até empresto para você, mas ao invés de cobrar 5% ao mês, eu vou cobrar 15%, porque o risco de você não pagar é gigantesco. E quando isso acontece com um país, especialmente um do tamanho do Japão, que é a quarta maior economia do mundo, ficando atrás só dos Estados Unidos, China e Alemanha, as consequências são catastróficas. Até porque o Japão é o maior detentor estrangeiro da dívida americana. Eles têm 1,2 trilhão de dólares em títulos do governo dos Estados Unidos. Isso significa que durante décadas, quando o governo americano precisava de dinheiro emprestado, o Japão foi o principal credor. Eles compravam os títulos americanos e eles financiaram todo o crescimento dos últimos 50 anos dos Estados Unidos. Só que se agora o Japão está com um problema, se os juros no Japão estão subindo, se fica mais atraente para os investidores japoneses manterem o dinheiro em casa ao invés de emprestar para os Estados Unidos, quem vai comprar a dívida americana? Eles têm menos gente querendo comprar títulos americanos. O que acontece? Os juros americanos também precisam subir para atrair compradores. Pensa comigo, é como se você tivesse duas lojas lado a lado vendendo o mesmo produto. Se a loja A começa a oferecer preços melhores, os clientes vão para lá. Então a loja B é obrigada a melhorar os preços para não perder todos os clientes. E com o país funciona praticamente da mesma forma. Se o Japão está oferecendo juros de 3,7% nos títulos deles, por que o investidor japonês vai emprestar dinheiro para os Estados Unidos a 4%? A diferença não compensa, muitas vezes, o risco de ter o dinheiro do outro lado do mundo. Sem falar que a inflação do dólar é historicamente maior que a inflação do iene japonês. Então, se a taxa de juros do Japão sobe, os Estados Unidos são forçados a subir os juros também. E aí começa o efeito dominó que contamina o mundo inteiro. O Japão sobe, Estados Unidos sobe e todos os outros países do mundo também precisam subir, inclusive o nosso, o Brasil. E foi por isso que, conforme os títulos japoneses subiam até 3,7%, os juros nos Estados Unidos também começaram a subir. O primeiro-ministro do Japão admitiu publicamente que a situação fiscal por lá é pior do que a da Grécia durante a crise de 2011, quando eles quase quebraram a Europa inteira. E era a Grécia. Quando um primeiro-ministro admite isso, você sabe que a situação tá ruim, realmente ruim. Mas pra você entender como que a gente chegou nessa situação toda complexa que a gente tá vivendo, a gente precisa voltar algumas décadas no tempo. Mais especificamente pro dia 29 de dezembro de 1989. Naquele dia, o índice Nikkei, que é a bolsa de valores japonesa, atingiu o pico histórico, 38.915 pontos. Naquela época, o Japão era a segunda maior economia do mundo e estava prestes a se tornar a primeira. Tóquio era o centro financeiro mais poderoso do planeta. As empresas japonesas, Sony, Toyota, Honda, Mitsubishi, elas estavam dominando os mercados consumidores do mundo todo. Das 10 maiores empresas do mundo, por valor de mercado, 8 eram japonesas. A economia do Japão representava cerca de 10% de toda a economia mundial. O PIB per capita do Japão era 10% maior que o dos Estados Unidos e o mercado imobiliário japonês estava numa bolha tão absurda que o terreno do Palácio Imperial de Tóquio, só o terreno, valia mais do que todo o mercado imobiliário do estado da Califórnia. Pensa na loucura disso. O único terreno em Tóquio valia mais do que todas as casas, os prédios, os imóveis da Califórnia inteiros somados. As empresas japonesas estavam comprando tudo nos Estados Unidos. A Sony comprou a Columbia Pictures por 3,4 bilhões de dólares. A Mitsubishi comprou o Rockefeller Center, que é um ícone americano no coração de Manhattan, por 1,4 bilhão de dólares. Tinha até filme de Hollywood na época, como Blade Runner, imagina um futuro onde o Japão dominaria o mundo. Parecia que nada poderia parar o Japão, né? As pessoas realmente acreditavam que em questão de anos, o Japão ultrapassaria os Estados Unidos e se tornaria a maior economia do planeta. Até que em 1990, tudo desmoronou. E em 89, a Nikkei, que é a bolsa do Japão, estava nas máximas. Um ano depois, o mercado de ações caiu 38%. Então, aqui, trilhões de dólares evaporaram do mercado. Mas pior do que a queda na bolsa foi a queda no mercado imobiliário. Os preços dos imóveis residenciais caíram mais 50% entre 1990 e 2000 e os preços de imóveis comerciais caíram 85%. Aquele terreno do Palácio Imperial, que valia mais que toda a Califórnia, perdeu mais de 90% do valor. Pessoas que tinham comprado casas ou apartamentos no auge da bolha, de repente, deviam mais do que as suas propriedades valiam. Empresas que tinham se alavancado para comprar imóveis e ações se viram com dívidas gigantescas e ativos que não valiam nada. Os bancos ficaram com trilhões de ienes em empréstimos que nunca seriam pagos de volta. E a economia japonesa entrou num período que ficou conhecido como a década perdida. E desde então, o Japão simplesmente não cresceu. São 30 anos de uma economia que ficou praticamente estagnada. Só para vocês terem uma ideia dessa estagnação, o PIB do Japão em 95 era de cerca de 5,5 trilhões de dólares. Já o PIB do Japão hoje, em 2025, é de 4,2 trilhões de dólares.
A economia, na verdade, não ficou estagnada. Ela encolheu. Ela é menor hoje do que ela era há 30 anos. E para tentar sair dessa estagnação, o governo japonês fez o que todos os governos fazem quando a economia para de crescer. Eles começaram a gastar dinheiro. E muito dinheiro. Eles construíram estradas, pontes, aeroportos, túneis, ferrovias de alta velocidade, injetaram dinheiro em empresas, criaram programas de estímulo atrás de programas de estímulo e até funcionou por um certo tempo, como sempre, só que para fazer tudo isso os governos precisam de imposto. E a receita do governo não acompanhou os gastos.